Mais um capítulo envolvendo não é mais nem série, já é a novela Gabigol. Depois de dizer que vai ficar no Flamengo até dezembro, foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Com isso, o Gabriel fica impossibilitado de novo de fazer isso aí, ó. Ele postou esse vídeo agora há pouco nas redes sociais, ainda treinando hoje com o time do Flamengo, mas provavelmente, a menos que a defesa do Gabriel consiga um novo efeito suspensivo, essas imagens não poderão acontecer até abril do ano que vem. Só para a gente esclarecer, a gente gosta sempre de falar, né? Tentativa de fraude no doping. É porque ele não fez o exame na hora que foi pedido, ele não foi pego no antidoping. Basicamente, ele foi mal educado e isso custou caro para ele no Brasil, foi condenado. E essa falta de educação está saindo num preço que, assim, é muito alto. É muito alto. Se ele pegar a pena de 2 anos, né, do julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer no julgamento. Porque se o CAS revogou a liminar e a União... O CAS anulou todo o processo. E se anulou todo o processo vai voltar para o CAS. Sim. Então vai ter uma reorganização dos fatos. Porque são 3 juízes que julgam o caso, né? Dos 3 juízes, um grupo, que é o chamado Grupo da União, esse grupo não foi comunicado a respeito Então, aquela reunião que o Gabriel foi até a Suíça, essa reunião foi cancelada e o efeito suspensivo dele continuou valendo até essa revogação de hoje. Então, o processo vai ganhar um novo contorno, será uma elaboração de um novo processo. O processo que poderia ser julgado até o final desse ano, a gente já não sabe mais se ele vai ser julgado ou não, porque vai ganhar um rito todo especial. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser julgado depois do início da Olimpíada. Era uma expectativa que os advogados alimentavam, porque teve muito processo olímpico no meio esse tempo todo, isso aqui pode, aquele não pode, aquele pode ir para a Olimpíada, não pode. Teve muito processo que precisava de avaliação em todos os esportes, e ele ficou para um segundo momento, então isso já não existe mais. Então precisa realinhar como é que vai ser feito, como é que o processo vai ser elaborado, quais são as penas que estarão constando e os advogados terão que ter acesso a isso. Aí depois os advogados, claro, o grupo de advogados do Gabigol tem direito a pedir que seja um juiz inglês, um juiz francês, um juiz árabe, um juiz de um outro... A defesa indica um juiz, que é o Gabriel, me fugiu o nome, o pessoal da dopagem, indica um outro juiz, e o CAS indica outro. Desde que a União seja comunicada. Então precisa ter tudo bem elaborado para que aconteça o julgamento. E eu espero que aconteça o mais brevemente possível. Porque nós não temos um caso de doping, né? Tem um caso que é citado de tentativa de burlar o doping, porque ele não fez o exame no horário determinado. Por um atleta com a qualidade do Gabriel, com a possibilidade do Gabriel de estar num time do tamanho que é o Flamengo, com proposta do Palmeiras, mas também tem o outro lado, Silas. Ele é refém das próprias atitudes, né? Mas, Dani, se já foi constatado que não houve o doping, ou seja, disso ele já está totalmente tranquilo, Sim. livre. Para mim, ele não fez isso em sã consciência, esse desrespeito. Ele não sabia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Não caberia um ele pedido... Ele não sabia das consequências. Aí o staff dele, alguém, ou o próprio pessoal do doping falar para ele, Gabriel, vem aqui, isso aqui, se você não fizer assim, a possibilidade de você ter uma pena gigante, ela pode ocorrer. E mesmo ele não tendo feito isso, não caberia um pedido de desculpa documentado, alguma coisa assim, sabe? Porque, cara, para mim é uma pena demasiado grande para uma situação como essa. O Gabriel não tem histórico, tem o jeito dele, mas o jeito dele fora do campo é o jeito dele. A gente tem que respeitar, gosta ou não gosta, a gente tem que respeitar. Agora, é um cara assim que você não tem histórico do Gabriel, sabe? De expulsão, assim, de violência, ou um cara que não tenha exemplo, demonstrado carinho para com o torcedor. As crianças amam o Gabriel. Criançada tem de outros clubes.
Tem um jogo aqui no Allianz Parque que ele vai lá com as crianças do Palmeiras atender. Então, assim, eu acho... Deu colete no jogo do Grêmio pro torcedor. Eu acho que é pesado e talvez um caminho alternativo aí de um pedido de desculpa público e documentado para que... ou até uma pena que não seja essa pena tão rigorosa que afaste ele dos gramados. Não sei, tô aqui... É que esse tempo que ele está afastado conta como cumprimento de pena. Uhum. Se for um ano é até abril, se pegar 2, que é a pena máxima, é até abril de 26. Eu estou muito nessa linha de que aconteceu exagero, do ponto de vista da suspensão, que será julgada novamente, só que eu também entendo que o Gabigol se colocou nessa posição, por contra a postura dele. Se excedeu, né? Faltou ali com a questão da educação, desrespeitou ali. E quando você tem esse protocolo, né, do antidoping, tudo tem que ser muito respeitado, né? Isso tem que ser investigado. Agora, pensando em comprometer uma carreira, uma punição de 1 ano, 2 anos, eu acho um exagero enorme para um atleta que não tem nada comprovado de ter um doping, de ter sido dopado. Nunca foi isso. Isso nunca foi a pauta. A questão foi a atitude dele no decorrer daquele dia, né, que os funcionários estavam ali, né, para fazer toda a colheita lá. Então, assim, eu lamento por ele. Poderia ter acontecido com qualquer um. O jogador brasileiro não tem consciência. Agora tem. Poderia ter. Agora tem, mas até então não tinha. Que tratasse as pessoas da maneira como ele tratou. Eu acho que o erro dele foi na condução no dia da coleta. Sim. Essa foi a... Mas a pena para falta de educação, para marra ou para seja lá o que for, não pode ser banir o jogador da sua função. Eu acho que até esse susto que ele tomou já pode ser um aprendizado para o amanhã do Gabigol. E assim, pensando... E agora tem o seguinte, o Flamengo já avisou que não vai renovar, Pascoal. O Palmeiras deu um pré-contrato a ele, mas é um pré-contrato que prevê uma mudança de rota em caso de punição. Então, assim, a carreira dele fica muito comprometida, né? Mas eu acho que ele vai conseguir sair dessa punição de 2 anos. Porque ele em abril completa o 1º ano de punição. Aí a justificativa, por falta de um representante da União Federal. E vai se enrolando e agora o Gabigol volta a ser suspenso, né, Mauro? Até abril, porque suspende o efeito suspensivo. Pois é, problema dele, ele se meteu nisso porque quis, velho. Não é? Se ele vai lá, faz o pipi direitinho lá no vidrinho, entrega, não enche o saco de ninguém enche o saco dele, vai todo mundo pra casa e acabou. Por que ele se meteu nesse negócio aí? É mais uma atrapalhada do senhor Gabriel Barbosa. Entendeu? Ele se meteu nisso, por que ele fez isso? É verdade, também concordo. Cara, coisa simples, né? Não, eu concordo, mas eu acho que é sacanagem da justiça também. Não, se for sacanagem, os caras já Ele sacaneou os caras. O cara já foi pra Europa, voltou. Eu não conheço esses processos, não vou me aprofundar. E nem vou me aprofundar nisso, porque não me interessa esse assunto. Não tem mais o que fazer do que ficar me preocupando com o Gabriel e suas brigas na justiça, lá com o negócio de doping lá, que ele não quis fazer. Agora, o caso é esse. Ele se meteu nessa enrascada. Ele se meteu, é apenas isso. Era só chegar lá e fazer. Se ele acha, repito o que eu falei desde o começo, se sempre ele é requisitado para o exame e isso o incomoda, que ele acha que, sei lá, sempre eu, por que não outros jogadores, vai lá, recolhe o material, entrega o exame, chega para os caras, chama o dirigente do Flamengo, né? Vem cá, olha, eu quero fazer um protesto aqui junto com você. Chama o Braz, o Spindel, sei lá, o Fabinho Soldado estava lá ainda, né? O Ansa, a turma toda. Junta um petit comitê, ó. Toda vez que esses caras vêm aqui, eles pedem para fazer o exame. Aí pega lá as datas, dia tal eles vieram. Por que, como diria o Balotelli, por que sempre eu? Né? Eu quero questionar isso aqui. Eu acho que tem tantos jogadores aqui, sempre eu sou um dos. Eu acho que está errado. Na próxima eu gostaria que vocês diversificassem um pouco. Ou tem um motivo especial para vir sempre pedir para eu fazer o exame. Pô, acabou. Essa é uma das coisas mais bizarras já acontecidas no futebol. Um jogador se envolver numa suspensão, que tem que ir para a Europa, volta, aí viajou à toa, aí tem efeito suspensivo, aí tira efeito suspensivo. E o pior, ele está em final de contrato. Ninguém vai contratar ele assim. Que o Palmeiras ofereceu pré-contrato, tudo, certamente o Palmeiras vai se proteger. Até porque se ele for suspenso, o contrato fica também suspenso. E uma coisa é o Palmeiras chegar em janeiro e apresentar, tá aqui o Gabriel Barbosa. A outra, se ele só puder jogar em abril, vamos esperar em abril. É outra história, quer dizer, ele só perde com isso. Enfim. Mas ele parece achar que tem sempre razão, né? A sua última aparição na entrevista, nesse jogo agora, que ele conseguiu chutar a bola contra o gol adversário, e o Flamengo perdeu, parecia que ele tinha resolvido o jogo.
né? E teve Gabizete falando, não, o Gabigol jogou, ele jogou melhor, de fato, jogou, correu, se empenhou, mas o Flamengo perdeu. O quanto ele custa num jogo desse para ele ser realmente elogiado, ele tem que entrar e mudar o jogo. Aí você, pô, o Gabigol entrou e mudou o jogo. O Flamengo ganhou 3-2. Fez um gol, deu uma assistência, jogou pra caramba, mas não foi o que aconteceu. Continua muito aquém daquilo que custa. É uma situação meio bizarra do Gabigol, porque, eu vou dar a explicação aqui, um resuminho. O julgamento presencial do jogador na Suíça foi adiado em junho por um pedido da União Federal, tá? Que é parte do processo. E alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento do julgamento e o CAIS acatou, que é a Corte Arbitral do Esporte. Agora, para dar continuidade ao caso, o CAIS anulou o processo como um todo e, consequentemente, o Gabigol perdeu o efeito suspensivo para voltar a ter condição de jogo. Então, a defesa do Gabigol, ela entrará com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda nessa semana. Como o Flamengo não foi notificado da anulação do julgamento, o jogador deve participar do treino de hoje, mas depois não poderá frequentar as dependências do clube enquanto estiver suspenso. O julgamento na Corte Arbitral do Esporte funciona da seguinte forma: 3 árbitros participam do julgamento da peça. Um indicado pela defesa do Gabigol, outro indicado pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, órgão da União, e outro pelo CAIS, que é considerado o presidente da mesa. Então, o impasse começa no julgamento do efeito suspensivo. É uma situação aí que fica meio difícil de entender, mas o árbitro, provavelmente um dos árbitros tinha que ser da União Federal, que é da Comissão de Antidopagem, VAMP. Problema dele. Fala um pouquinho, se aprofunda nesse assunto aí pra mim. Eu nem sei o que é cara. Você é merda. Você me deve dinheiro por causa disso. Gente, que loucura, Ele já irmão. parou de dar risada também. Que loucura, irmão. Ele parou de dar risada É que na eu hora queria que você se aprofundasse nesse assunto da O justiça. árbitro leva o Daronco para defender ele, que é forte pra caramba. Não tem que levar o juiz lá. Do CAIS. Sei lá, que o CAIS lá na Bahia é onde fica a orla e os barcos param. E Gabigol, galera. Gabigol novamente com um problema aí, porque de acordo com Pedro Barreto, do Connect Fla, inclusive o próprio GE noticiou também, a Corte Arbitral do Esporte, o CAIS, anulou o processo do atacante por falha na intimação da União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo antes obtido agora está anulado. Lembrando que o julgamento presencial dele já havia sido adiado quando o jogador e todo o seu staff, advogado, enfim, já havia viajado para a Suíça. O Gabigol, o jogador, e todos os seus representantes ficaram sabendo quando chegaram à Suíça, o que foi, na minha opinião, um tremendo absurdo. O Gabigol pode ser o que for, gente, mala, chato, mimado, mas isso é um absurdo o que estão fazendo. A verdade é essa. A história toda é um absurdo, porque não faz o menor sentido isso. Aí sabe o que acontece? Para dar continuidade ao caso, o CAIS anulou o processo como um todo e, consequentemente, Gabigol também perdeu esse efeito suspensivo. Lembrando, isso é uma notícia do Connect Fla, os advogados do Gabigol ainda não receberam nenhum aviso sobre isso. O que pode ser pior ainda, porque eles ficarão sabendo pela imprensa. Nossa, cara, esse caso todo, sério, parece piada, falta de respeito com todas as pessoas envolvidas. E quando todas as pessoas estão envolvidas, eu digo Flamengo, Gabigol, representantes do Gabigol, é isso, tá bom?